Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o nosso canal Missão Gramática. Então, se você está aí assistindo a esse vídeo, não se inscreveu ainda, está esperando o quê? Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ativa as notificações e encaminha essa e as outras videoaulas para o máximo de pessoas possíveis, para que, assim como vocês, possam ter acesso à aula de língua portuguesa de forma simples e fácil. Tranquilo? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje, galerinha, é o uso do mais sem i e o mais com i. E antes de eu adentrar na explicação, eu preciso contar essa história para vocês. Eu era quinta série e estava imerso ali, né, uma aula de língua portuguesa, e a professora começa a colocar no quadro o título da aula: uso do mais sem i e mais com i. E eu parei para analisar, hoje eu não mais irei errar a utilização desses dois mais. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. A professora, ao explicar o conteúdo, ela falou pra gente, vou dar uma dica para vocês aqui e essa dica é infalível. Então eu me empolguei. Não, se ela vai dar uma dica infalível, eu preciso anotar, eu preciso prestar atenção, e assim eu fiz. E ela começou a dizer, para que vocês não errem mais, ou para que vocês entendam como utilizar esse mais e mais, é necessário que você preste atenção na forma que as pessoas falam. Aí eu falei, na forma com que as pessoas falam? Como assim? Várias interrogaçõezinhas começaram a aparecer na minha cabeça, mas em contrapartida tinha uma esperança de que enfim eu iria conseguir resolver esse problema. E aí ela continua a sua explicação dizendo, quando for sem i, as pessoas vão falar mais. E quando for com i, irá utilizar mais. O S chiado. Mais. E outro mais. Aí eu fiquei parando para analisar isso depois, com o tempo, quando a maturidade chega. Aí eu falei, mas para as pessoas que já falam com esse sotaque, com esse S chiado, de forma chiada. Eu conheço várias pessoas que falam assim. Como é que eu vou saber que elas estão falando mais ou mais? Como era o exemplo. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Mais e mais. Mais e mais. E não... Vamos dar uma olhadinha para as pessoas que estão em casa, estão vendo, maravilhosa. E essa produção é carioca, Piauí, como é? Não, nasci do Rio, 9 anos. E esse chiado, às vezes, não atrapalha as coisas? Não, é assim mesmo, caramba. Não me ajudou nada. Mas hoje, certamente, essa aula irá te ajudar a sanar essa dúvida. Vamos lá? Vamos para o quadro? Galerinha, o primeiro que nós vamos utilizar é o mais sem i, certo? Ele é simples, ele é bacana e ele é fácil. Todas as vezes que esse mais puder ser substituído por porém, ou seja, ele tem a mesma característica do porém dentro da frase, por se tratar de uma conjunção adversativa, nós colocaremos esse mais sem o i. Prestem atenção nessa frase. Gosto de pizza, mas não posso comer. É uma ideia contrária, é uma ideia adversativa. Eu poderia simplesmente substituir esse mais por porém. Ficaria como gosto de pizza, porém não posso comer. Tranquilo? Facinho? Entenderam que o mais sem i, ele é igual a porém, porque é uma conjunção adversativa. Ideias contrárias. Tranquilo? Tudo em paz até aí? Agora, eu sei que o calcanhar de Aquiles é o mais com i. Certamente vocês devem estar aí se perguntando, e agora, professor, como é que eu utilizo o mais sem i ou o mais com i? Porque eu já vi no quadro aí que tem várias outras coisas sobre esse mais e o outro era algo facinho. Calma, fique aí que vocês irão conseguir entender. Outra explicação que eu já ouvi também, vocês certamente já ouviram, que todas as vezes que nós colocamos o mais com o i,
da ideia de quantidade, da ideia de adição, certo? Da ideia de intensidade. De certa forma, isso está correto. Mas vocês sabiam que o mais sem i, ele também pode adicionar? A sua principal função não é a de adicionar, como nós já vimos, olha, da ideia contrária. Mas ele também poderá adicionar. Preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Ele não só estuda, mas trabalha. Observem, galerinha, que esse mais aqui, ó, ele é um mais sem i, mas ele está acrescentando algo. Lembra que eu falei que sempre falavam para vocês e falaram para mim também que o único mais que acrescentava era o mais com i? Então observem que o mais sem i, em pouquíssimos casos, em alguns casos, ele também poderá acrescentar. Que é o exemplo aqui, ó. Ele não só estuda, mas trabalha. Eu estou acrescentando. Eu estou dizendo que ele não faz só estudar. Ele trabalha também. Então eu estou acrescentando algo. E eu estou utilizando o mais sem o i. Então, vamos pensar, galerinha, que o mais sem o i tem a validade de porém, ó, é igual a porém, mas que em alguns casos, poucos casos, eles também poderão acrescentar. Tranquilos? Vamos deixar ele para lá, nós já aprendemos ele. Agora nós vamos aqui, ó, para o nosso problema. Eu falei que a gente iria voltar nele, eu dar uma pausa, então vamos voltar nele aqui, ó. O mais, galerinha, com i, ó, ele é um advérbio de intensidade. Beleza, galera? Ele está dizendo que é um advérbio de intensidade, uma conjunção comparativa ou um pronome. Puxa, professor, eu vou ter que gravar todas essas coisas para poder entender. E observem que as coisas ainda ficam um pouco mais complexas se a gente for trabalhar isso à risca. Sabe por quê? Porque para que esse advérbio, ó, ele exerça essa função de intensidade, é necessário que ele intensifique 3 classes gramaticais. 3? 3 classes gramaticais. Ó, adjetivo, o próprio advérbio e o verbo. Então, observem os exemplos aqui comigo. Presta atenção. Ó, hoje estou infinitamente o quê? Mais elegante. Então, esse mais aqui, galerinha, ó, será o mais com i. Esse mais aqui, galerinha, ó, ele é um advérbio de intensidade porque ele está intensificando o adjetivo elegante. Observaram como ele está intensificando o adjetivo elegante? Então, por esse motivo, nós utilizamos o mais com i. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Você é infinitamente, ó, mais legal que seu irmão. Esse mais aqui, galerinha, está fazendo, ó, uma comparação, ó, o que aqui, ó? Eles estão exercendo aqui, ó, uma ideia de comparação. Você é infinitamente mais legal do que o seu irmão. E esse outro exemplo aqui, ó, galerinha, ó, então esse daqui, advérbio de intensidade. O outro exemplo, conjunção comparativa, mais que eu estou comparando. E esse outro exemplo aqui, ó, confirmei que mais pessoas passaram de ano. Então tá dando uma ideia aqui, ó, galerinha, ó, de pronome.
de pronome indefinido. Eu não sei quem foram as pessoas, eu só sei que mais pessoas passaram de ano. Tranquilo? Então, eu já estou trazendo aqui essa ideia de pronome. Então, eu já sei quando ele for um advérbio de intensidade, que para ser um advérbio de intensidade, ele precisa intensificar um adjetivo, um advérbio e um verbo. Ele pode ser uma conjunção comparativa, que foi esse exemplo que eu dei aqui, e ele pode ser um pronome. Tranquilo? Beleza? Mas, professor, tem muita coisa aí para poder decorar. Calma, você não precisa decorar todas essas coisas. Eu só trouxe para vocês porque em determinados momentos vocês irão precisar tirar um pouco essas ideias que colocaram sobre o uso desses mais, certo? Então, galerinha, turminha, muita atenção. Para utilizar o mais com i, é somente lembrar que eles opõem-se a menos. Tranquilo? E esse exemplo aqui eu deixei por último. Queria sair de casa, mas estamos em quarentena. Uma conjunção adversativa, uma ideia contrária, então utilizamos o mais sem o i. Tranquilo? Resumindo aqui, eu utilizo o mais sem o i quando ele tiver, como for igual a porém, certo? Quando tiver ideia de porém, que eu posso substituir por porém, eu utilizo o mais sem i. E lembrando também que em alguns casos, alguns pouquíssimos casos, esse mais ele também poderá acrescentar algo. Tranquilo? E o outro mais, para que eu não me esqueça nunca mais, o mais com i, é só eu lembrar que ele se opõe-se a menos. Tranquilo? E aí, gostaram das dicas? Ficou fácil, né? Aposto que vocês não irão mais errar o uso do mais. Então vai lá, se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha lá, compartilha para as pessoas e nos vemos na próxima Missão Gramática. Forte abraço e até mais.